Olá, Inês, tudo bem? Tudo bem, gente? Para quem está entrando agora, para quem vai entrar depois, esse é o Segunda Chance Podcast. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos em mais uma sexta-feira. Hoje a gente está um pouquinho mais cedo, nós estamos às 9 horas para mais um testemunho incrível do poder de Deus na nossa vida. E a nossa convidada de hoje é muito especial, porque ela é minha amiga. E é alguém que eu amo de paixão. E ela vai falar o nosso coração hoje, com toda certeza. Vamos entrando. Vou esperando vocês entrarem um pouquinho. Como a gente tem dito, fiquem tranquilos. O horário da nossa live é um horário mais tarde. Então, as pessoas que têm o hábito de assistir a nossa live, elas entram, ao vivo, mas nós temos um público que assiste tanto aqui pelo Instagram, aqui nesse canal, que também vai estar no canal do convidado ao final, e a gente também tem no Spotify, onde é o nosso canal de maior audiência, e a gente tem no YouTube para quem não tem as plataformas digitais como o Spotify, tá bom? Então, se você não assistir agora com a gente, entrar atrasadinho, alguma coisa assim, depois você tem algumas opções para assistir. Boa noite para todos, boa noite, feliz sábado, que bom estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque eu tô achando que eu não tô sendo ouvida. Meu som tá estranho. Oi, Inês, tudo bem? Claudinha, tudo bem com vocês? Eu vi aqui a Sônia. Tudo bem, Sônia? Espero que vocês hoje saiam daqui muito alimentadas espiritualmente. E alimentados, né? Feliz sábado, Inês. Tô dando um tempinho para vocês entrarem, mas eu nem vou esperar muito, porque hoje a ideia é a gente ir dando andamento para a gente não perder nenhum momento assim do nosso testemunho. É melhor? Por quê, Clau? Me conta sobre isso. Escreve aí pra gente. Por que é melhor assistir ao vivo? Eu também acho que é muito mais gostoso, né? Que a gente pega aqui tudo assim na hora que acontece. É muito bom. Mas tem gente que gosta mesmo, a maior parte das pessoas na sexta-feira gosta de deixar para assistir com calma no sábado à tarde. Eu percebo que a audiência maior das lives aqui é sábado à tarde, domingo de manhã. Mas eu também acho que é legal, muito legal assistir ao vivo. Bom, as pessoas estão chegando, elas estão entrando. Esse horário não é o horário normal que nós fazemos. Nós fazemos todas as sextas às 9h45. Quem tiver aqui, manda convite para quem já sabe que deve entrar. Tem pessoas entrando em outras lives que devem estar saindo agora. Tem live que está começando junto com a gente aqui. Então a concorrência, nesta sexta-feira especialmente, é grande. Mas sem problema nenhum. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. É isso que Jesus nos diz. É verdade, Clau. É verdade. Bom, eu vou chamar a nossa convidada para a gente já dar andamento, na live. E vocês vão ter o prazer de conhecer essa convidada muito querida, muito especial. A gente já vai fazer oração para a gente poder começar. Sônia, boa noite também. Que Deus te abençoe muitíssimo. Olha a nossa convidada linda hoje. Ela é uma princesa que eu amo. Quem não conhece vai conhecer hoje, é a Juremar. Ela é minha amiga há muitos anos e quando eu fiz o convite, ela de imediato aceitou, porque ela tem muitos testemunhos, para contar. Muitas coisas. A gente teve que escolher, inclusive, não foi, Ju? O que a gente ia falar hoje, né? Temos tantos testemunhos.
Deus tem feito tantos milagres na nossa vida que a gente precisa escolher o que vai falar, né? São muitos. Exatamente. Bom, as pessoas estão entrando. Gente, vai entrando, vai se acomodando, porque hoje nós vamos ouvir histórias lindas aqui. Aqui tem um monte de gente falando. Eu conheço a Juremar, tá te desejando boa noite, Ju. E boa noite, amigas, amigos, né? Deus abençoe a todos. Um feliz sábado para todos nós. Amém. Bom, como nós já sabemos, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. A gente, durante a live, a gente tranca, desativa os comentários. É importante que o convidado se sinta muito à vontade, então os comentários, como eles ficam subindo, eles atrapalham quem está falando. Então a gente desativa, e se você quiser escrever qualquer coisa durante a live, após a live, aqui do lado dos comentários tem um balãozinho com ponto de interrogação, que ali você pode escrever o que você quiser e no final a gente vai ler, tá bom? A gente vai fazer uma oração para começar, e aí ao final, depois quando a gente estiver terminando, a gente vai fazer uma oração, e aí a gente vai ler os comentários que vocês fizerem, tá bom? Espero que todos aqui possam viver esse momento com a Juremar, contando a sua história, e possam trazer para a sua própria vida, para a sua própria história, o que a gente vai falar. Porque às vezes a gente fala de um determinado assunto, mas aquele assunto específico não tem nada a ver com você, mas as semelhanças da fé, elas são necessárias na sua vida, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer, gente, tá um calor, assim, tipo, sensação de 37 graus. E aqui tem uns bichinhos, porque eu tô com a janela aberta e com o ventilador ligado. Então, se você vê um bichinho passando, não estranhe. Nós estamos aqui, eu tô aqui, assim, bem pertinho de um lugar que tem mato e tudo mais, e tem uns bichinhos aqui passeando, mas não tem problema, tá? A gente ignora. Então, a gente vai fazer uma oração. Ju, eu vou te convidar para você fazer a oração inicial para a gente começar. Pode ser? Ok. Então, vamos lá. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nesta noite nós te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos permitiu. Obrigado, Senhor, por estarmos juntas agora nesta live. Também, ó Deus, obrigado por tantas coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida, pela tua direção. Obrigado, Senhor, por todos que estão participando, os que já entraram, os que vão entrar. Obrigado, ó Deus, pela vida da Patrícia. Obrigado pelo sábado. Obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe aqui. Bom, eu costumo sempre contar uma ilustração para que a gente possa entrar no testemunho. Mas hoje, em especial, o nosso testemunho ele tem uma extensão um pouquinho maior. Mas eu não queria deixar de ler um verso que me tocou enquanto a gente falava do testemunho. E o verso, ele está em Josué 1, verso 7, que fala o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a tudo que eu mando. Se você fizer o que lhe ordeno, não se desvie de nada que eu lhe digo, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. E esse verso, assim como muitos versos que Deus coloca no coração de Josué, para que ele tivesse força, para que ele tivesse coragem, para que ele continuasse seguindo a vontade de Deus e fizesse aquilo que agradasse o coração de Deus, ele serve para a gente porque mostra que toda vez que a gente está no caminho, né, que Deus tem para nós, no plano que Deus tem para nós, tudo vai sair da maneira como Deus planejou e nós seremos bem-sucedidos. E Amém. Eu acredito que esse verso, Ju, tem tudo a ver com a sua história, né? Uma vida de submissão à vontade de Deus e no final
Deus fez com que tudo estivesse do jeitinho dele e você fosse bem-sucedida em cada empreitada da tua vida. Então, para quem não te conhece, eu queria que você falasse quem é a Juremar, que ninguém te conhece. Deve ter gente aqui que sabe quem você é, mas se apresenta, por favor. Sim, meu nome é Juremar Torres. E eu nasci numa cidadezinha bem pequena, no Espírito Santo, Novo Horizonte, município de Ataleia. Então é um lugar bem pequenininho. E lá eu vivi até meus 8 para 9 anos, e foi quando a gente veio para Valadares, né? Sou casada há 36 anos com o Marcos Antônio. Olha, não é só aí tem bicho, viu, gente? Aqui também tem. Há 36 anos com o Marcos Antônio, tem 2 filhos. O meu primogênito, Felipe Torres, eu acho que muitas pessoas também conhecem, né? E o meu caçula, que é o Marlon Torres, né? Tenho também 2 lindos netos, que é o Felipe Filho e o Ravi Felipe. E sou muito feliz, graças a Deus, com a minha família, né? E atualmente moro aqui no Jardim do Trevo e trabalho, como a maioria de vocês me conhecem também, na área da confecção. E isso tudo foi um presente de Deus, um milagre que Deus transformou na vida de uma menina que veio do interior e que aconteceu porque eu não podia estudar, né? Nossa, eu queria só emendar para falar da sua profissão, para dizer assim, Deus, ele tem caminhos que a gente nem imagina, né? Com certeza. Na verdade, Deus mudou a sua história, né? Diante de tantas perplexidades da vida, e aí você está começando a falar um pouquinho sobre o que você faz. Qual é a importância do que você faz no seu testemunho? O que você tem para contar para as pessoas sobre essa trajetória do seu trabalho? Como é que isso aconteceu para você? Bem, naquela época se falava 4ª série primária, né? Então, quando eu concluí a 4ª série, fazia-se uma festa, recebia diplomas, e eu tinha um sonho de estudar. Só que, assim, meu pai, uma pessoa muito... Meu pai é maravilhoso, sabe? E da forma que ele tratou na nossa vida, primeiro, por falta de conhecimento, e segundo, também por questões financeiras. Ele não tinha como manter a gente na escola. Aqui não tinha. E a gente não tinha todas essas ajudas governamentais para estudar igual a gente vê hoje, essa disponibilidade que, assim, eu acho incrível. Na minha época nem tinha. Então, meu pai falou, olha, filhas mulheres não precisam estudar mais, só os filhos homens. Assim, que pena. E meu pai não é uma pessoa assim de mente fechada hoje. Naquela época, eu acho que as dificuldades financeiras ajudaram também para ele agir dessa forma, né? E eu lembro assim que eu fiquei muito triste, mas realmente a gente não tinha condições. E aí eu falei comigo mesma, falei assim, bom, se eu não vou estudar, eu lembro que eu chorei muito, eu falei, se eu não vou estudar, então o que eu vou ser? E eu já gostava muito de costuras, né? Nessa época, eu já fazia roupinhas de bonecas para vender, eu já cuidava das roupas das minhas irmãs, porque eu sou a mais velha de 5 irmãos. Tenho um irmão mais velho, eu, e depois tem mais 3. Então eu já ajudava a cuidar dos outros, e foi aí eu comecei. Eu falei, então eu vou trabalhar. E ali eu já falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu não vou estudar, mas eu quero que o Senhor me ajude, eu quero aprender a costurar. E eu já tinha a minha avó que era costureira e eu já gostava muito da costura. Mesmo assim, com 10 anos, eu
cortava tudo que aparecia na minha frente, roupa, pano, e ali eu transformava aquilo em roupas para vestir. Então, o que aconteceu? Eu comecei ali. E quando eu tinha 13 anos, eu já estava trabalhando num ateliê, e ali eu conheci a primeira costureira incrível, que me ajudou muito, muito mesmo. Eu fiquei 1 ano ajudando essa pessoa. E assim, eu sempre falo que Deus, Ele sempre coloca pessoas que são anjos na nossa vida. A gente só precisa olhar os detalhes para a gente enxergar esses anjos atuando e nos ajudando, né? Então, foi assim na minha vida. E aí, aos 14 anos de idade, eu já trabalhava numa empresa grande como costureira. Eu lembro que eu cheguei para fazer um teste e aí me deram uma jaqueta para fazer. Gente, eu olhei assim, eu fiquei impressionada. Como que eu vou fazer essa jaqueta? Mas sentei lá e mais ou menos umas 2, 3 horas eu já estava com uma jaqueta pronta. E ali eu fui aprovada e fiquei lá por 17 anos da minha vida. Foi aonde Deus transformou tudo em um milagre na minha vida, onde Deus me deu as oportunidades de aprender tudo que eu sei hoje e Ele ainda continua me ensinando. Eu entrei como uma costureira para fazer bainha, né? Porque lá era dividido por partes, cada um fazia uma peça, e da costureira que entrou para fazer bainha, eu me transformei na moça que fazia peças pilotos do mostruário. Depois eu fui trabalhar como modelista da empresa e a gente viajava e todos os anos a gente participava da Feira da Moda, da FENIT. Eu ia para São Paulo com eles. Então, assim, Deus foi me dando a oportunidade e colocando pessoas para me ajudar e fazer com que eu aprendesse e que aquele sonho que eu tinha fosse realizado, né? Eu quero fazer um comentário, posso? Pode. Eu acho incrível assim você contando essa história, porque você começou dizendo que o seu pai, né, ele acreditava realmente que não havia condições e ele colocou um limite ali, quem estudava, quem não estudava. Sim. Mas você percebe assim o carinho de Deus, que Deus colocou no seu coração um dom que é raro. Hoje é raro. Hoje você conhece poucas pessoas que têm o dom, né? Deus te deu esse dom, que valeu mais que uma faculdade, valeu mais do que um estudo, porque isso na verdade, eu que te conheço, sei que esse seu trabalho, hoje você tem seu ateliê, hoje você ganha disso e você se sustentou disso. Então, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas aqui sobre isso, da importância da gente, eu acho que é acalmar diante dos nãos da vida. Nós não temos essa paciência, nem essa tranquilidade de quando acontece um não, a gente entender que aquele não, na verdade, é um sim. Isso é para todos nós. Quando Deus fala não, não é que Ele está dizendo não porque a porta está fechando e nada vai acontecer. A gente tem que sentir o desejo de querer saber de Deus o porquê que é não para aquilo. Porque com certeza, se aquela porta está se fechando, as portas que Deus tem para a gente, elas vão se abrir. Então, assim, você contando isso é muito lindo, porque a gente percebe que Deus não fechou as portas. Houve um pequeno detalhe e as coisas realmente aconteceram de maneira extraordinária na tua vida. E o incrível, Patrícia, porque eu era uma menina. E lá, eu nunca esqueço, a dona Elisete, eles cuidavam de mim também como se eu fosse uma menina. Olha só, eu era uma funcionária e eu lembro assim do carinho. Na verdade, eu era mais ou menos da idade dos filhos que eles tinham. E eles tinham um carinho tão grande, mas eu também nunca deixei isso me atrapalhar como profissional. E aquele carinho me ajudava muito mais. Era como meus segundos pais no emprego, né? E era maravilhoso. E eu lembro assim que
cada vez que ela chegava para mim e falava assim, Juremar, vai surgir uma vaga no setor tal. Você quer que eu te coloque lá? Irmãos, e assim, sabe, amigos, eu nunca falava assim, quanto eu vou ganhar? Eu não falava. Eu só dizia assim, eu quero. Eu posso? Então, a partir do dia tal, você começa lá. E o incrível é que eu era muito bem sucedida em todas as áreas. E eu vi a mão de Deus trabalhando através de mim. Assim, por exemplo, quando ela me perguntou, Jamar, você quer ser modelista dessa empresa? Gente, era uma responsabilidade muito grande. Tinha 80 funcionários. A gente atendia praticamente o Brasil inteiro. E eu aceitei. Eu não tinha medo dos desafios, porque eu sabia que Deus me capacitaria naquele setor também. E assim eu continuava, e todos os setores que eu passei durante o tempo que eu fiquei na empresa, eu fui muito bem sucedida, porque Deus sempre operou um milagre na minha vida, me ajudar a entender. E olha, e você sabe o que eu acho mais incrível? É que eu nunca parei de estudar. Acredito. Não, eu estava pensando agora, você era tão à frente do seu tempo que você participava de uma feira que era uma das feiras mais importantes no mundo, que era a FENIT. Então, ela era muito falada, essa feira. Todo mundo queria saber o que acontecia lá. Você participava. E sabe por que eles me levavam? Era incrível. Eu achava incrível aquilo. Eles me levavam justamente para que eu gravasse todos os modelos que a empresa ia fabricar. O que estava na moda, o que estava de lançamento. A gente ia por esse motivo, porque a gente via, e assim, como a minha mente estava uma mente limpa, muito tranquila, eu tinha muita facilidade de chegar e desenhar todos aqueles modelos que a gente via lá. Olha. E dali para começar a fabricar, e assim, e eu achava assim, gente, era tão fácil, mas não é Deus na vida da gente, né? E nós ali observávamos tudo que estava sendo lançado, tudo que aviamentos, tudo. E a gente lembrava. E assim, lógico que ela mudava muita coisa, mas ela era uma mulher muito dinâmica, muito bem sucedida também, que pensa assim, uma pessoa carinhosa e cuidadora. E eu fazia parte disso e era muito bom mesmo. E eu vi o cuidado de Deus comigo a todos os momentos nessa trajetória da minha vida. Aí você passa por essa trajetória e você estava ali crescendo, se desenvolvendo, e aí veio o casamento, foi isso? Isso, eu trabalhava lá na época em que eu me casei aos 20 anos, e com quase 22 eu tive meu primeiro filho, que é Felipe, e fiquei praticamente 10 anos, e depois de 9 anos e pouco, quase 10, que eu tive o Marco, né? Então, assim, eu vejo um cuidado de Deus tão grande na minha história, que até meus filhos teve um espaço grande que deu para que eu pudesse ajudar os dois na trajetória dos estudos. Porque, assim, como eu não havia estudado, eu sempre quis muito que meus filhos estudassem. E a gente conversava muito sobre isso. E meu filho sempre teve um desejo de estudar, de se formar, fazer faculdade. E daí entra a parte financeira, né? Porque a gente olha para a nossa condição financeira e fala assim, e aí, meu Deus, como é que eu vou fazer? Uhum. Mas a gente via Deus abrindo porta por porta, em cada época, né, Felipe? Eu tinha um sonho de ver eles estudando na escola cristã, e eu tive o privilégio de Deus me dar condições de estudar ele na escola cristã. Ele estudou, e depois, quando
ele foi fazer faculdade, ele não fez fora, ele quis fazer aqui mesmo. E aí foi uma luta muito grande, eu na costura, e ele foi trabalhar muito cedo também para me ajudar a pagar a faculdade dele. Mas Deus sempre agindo, sempre nos ajudando com os descontos. E assim, e o Felipe, ele toda a vida ele lutou muito também. Eu lembro assim que quando chegou a época de tirar carteira de motorista, eu falava com ele assim, Felipe, no dia que você fizer 18 anos, você vai estar dentro da autoescola e você tem que passar de primeira. E era muito interessante que ele também, ele pensava da mesma forma que eu, né? E pela graça de Deus, quando ele tirou a habilitação, aí ele conseguiu um trabalho que dava para ajudar mais ainda na questão das despesas da faculdade dele, né? E graças a Deus, quando ele já se sustentava, aí chegou a época do Marlon ir para a faculdade, né? Eu vou voltar um pouquinho, porque quando o Marlon tinha 2 anos, foi quando eu encontrei Jesus. E aí, assim, minha vida mudou mais ainda. O poder de Deus, ver o que Deus estava fazendo, era muito mais nessa época. O Marlon tinha 2 anos, foi isso que você falou? O Marlon tinha 2 anos. O Marlon tinha 2 anos. Aí o Felipe, nessa época, já tinha 11, né? Eu voltei um pouquinho atrás, que eu havia me esquecido de falar isso. Foi quando eu conheci Jesus, né? Esse verdadeiro Deus maravilhoso que cuida da gente. Então, assim, minha vida realmente aí foi mais transformada. Eu pude entender como Deus atuava na minha vida, na vida da minha família. Eu sempre tive uma família muito amorosa, muito apoiadora, muito assim. Sabe aquela família maravilhosa? Essa é a minha família. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Eu sempre agradeço os meus pais por eu ter nascido nessa família. Eu agradeço a Deus. E, assim, aí a minha história... aí quando o Felipe já estava terminando a faculdade dele, o Marlon estava terminando o 3º ano e ia para a faculdade. E eu tinha um sonho de que o Marlon pudesse fazer faculdade também numa faculdade cristã, né? E eu tinha um sonho que ele estudasse no NASP. E foi nesse período que eu não sabia como fazer nada, e aí minha sobrinha, a Sabrina, ela mora em São Paulo e ela estava aqui em Valadares na época, e ela falou comigo assim, ô tia, por que você não olha, tá no período, isso era final de ano, né, princípio, janeiro, e ela falou assim, que você olha para ver se você consegue bolsa, o pessoal tá todo mundo preenchendo papelada, correndo atrás de tudo isso para ver se consegue bolsa no NASP. Por que a senhora também não conversa com o Marlon para ele olhar? Menina, aquilo assim, meu coração pulou de alegria. E eu falei, Jesus, será que esse sonho meu também vai ser realizado? Porque o Marlon também ele queria também estudar na faculdade fora. Então, foi quando a gente tinha uma amiga delas olhando, também falou pra gente como que fazia, né? E aí ele pegou todos esses papéis e a gente foi correr atrás de tudo. E aí ele tinha que fazer uma prova, ele fez a prova, passou. Falei, puxa vida, tô tão dentro, né? E aí agora era correr atrás da bolsa, né? Porque se fosse para pagar tudo, não tinha como. Então a gente foi tentar. E aí aquela espera, aquela agonia, e foi esperando, e eu lembro que o resultado dele não saiu na primeira chamada. E aí a gente ficou aí com o coração mais apertado, e ele falava, mãe, será que vai sair? Será que eu vou conseguir? Ai, graças a Deus, ele foi chamado. E aí fomos lá, né? Fomos ir lá, levar ele e ficar lá. Então nesse período, foram 6 meses de choro. Ele chorando de lá
e eu aqui me fazendo de forte para que ele ficasse forte, né? Mãe é assim, Então, ela chora. esses foram os primeiros 6 meses dele lá. Ele lá. E aí eu chorava escondido, mas quando ele estava chorando, na tristeza da vontade de voltar para trás, eu me fazia de forte. Falava assim, não, você não pode voltar para trás, de jeito nenhum. Porque eu tinha aprendido com meu pai, que meu pai era assim, se ele adoecesse, ele levantava 4 horas da manhã para ir para o trabalho. Ele não aguentava calçar as botas. Minha mãe calçava as botas nele. Mas ele sempre dizia assim, olha, eu estou assim, mas quando eu começar a trabalhar, meu corpo apruma. E eu aguento firme. E ele criou a gente assim. E aí, o que eu pensava? Bom, se eu amolecer, ele vai voltar. E Sim. Quando ele for um homem feito, qualquer coisa que acontecer na vida dele, ele vai voltar atrás. E aí eu me fazia de forte para ele ficar. Mas com 6 meses ele veio nas férias. Quem disse que ele queria ficar aqui mais? Aí ele já não queria mais, ele já amava aquele lugar e ele, né, estudou lá. Isso foi em 2016, que foi uma luta tão grande esses anos, porque ele se formou em 2019. Então, assim, a mão de Deus, ela estava sempre sobre nós. Nessa época eu já trabalhava já tinha meu ateliê, porque esse ateliê meu a gente começou no ano 2000, porque a empresa que eu trabalhei, ela havia falido, e aí eu comecei a trabalhar por conta própria. E era nesses anos que o Marlon estava já na faculdade, foi em 2016, existia o ano que chegava o final do mês, que a gente pagava as contas, a gente não tinha um serviço pego para nos manter para o próximo mês. Eu tenho um irmão chamado Marcelo, ele é meu irmão caçula. Ele é um irmão extraordinário e ele sempre me ajudou na parte financeira. E ele olhava as minhas contas, porque eu não ia dar conta de fazer tudo sozinha, né? Além da costura, de tudo que a gente fazia. Então, essa parte financeira. E ele sempre pagava tudo para mim. Ele olhava o que a gente tinha em caixa, o que a gente pagaria, dinheiro que mandava para o Marlon lá. E lá nós tínhamos ganhado 50%, mas os 50% que a gente pagava também era muito puxado, puxado, pesado, né? Também, realmente, né? Então, o que acontecia? Chegava no final do mês, o Marcelo falava assim, Ju, conseguimos. E aí eu olhava assim, e eu não tinha um serviço grande pego para o próximo mês para sustentar as despesas. E principalmente a despesa dele lá. Mas eu lembro que eu falava com Deus, eu falava assim, Senhor, não tem nenhum serviço grande, tem gatos pingados, mas eu preciso de algo, o Senhor sabe quais são os valores das minhas despesas. E eu lembro que quando eu falava assim, gente, eu falava de manhã, quando era na parte da tarde, os telefonemas começavam a chegar. Mas eu preciso que você venha tirar a medida da minha empresa, eu preciso que você venha fazer os uniformes da minha empresa. E eu lembro que tinha uma cliente em especial. Sempre que eu estava nessa situação, essa senhora me ligava e falava assim, nós precisamos repor o uniforme da empresa. Contratamos mais funcionários, porque ela tinha uma rede de restaurante. E aí ela fazia uniforme o tempo todo, e não era pouca quantidade. E sempre Deus mandava ela, né? E assim, eu via a mão de Deus. Quando chegava o final daquele mês, nós tínhamos o dinheiro em caixa para pagar as despesas. Então foi assim, durante esses anos que ele ficou fora, sempre foi dessa forma. E eu me lembro que quando chegou em 2019, era a formatura do Marlon. E nós estávamos muito empolgados, havíamos feito vários planos, né, de ir, de nos alegrarmos, porque
é muito importante, é uma vitória muito grande. Claro. E ele foi Quantos anos foram, Ju? Ele foi em 2016 e formou em 2019, né? Foram 4 anos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a fé, né? Eu estou ouvindo você falar e estou pensando aqui na minha vida, nas minhas histórias, né? Pensando que muitas vezes a gente esmorece diante dos problemas, né? E nós temos uma dificuldade, eu acho, como ser humano mesmo, da dependência, da humildade diante de Deus, de pedir a Deus para que Ele nos sustente. Na verdade, eu acho até que a gente não precisa pedir, porque Ele fala lá em Mateus 6 que Ele não quer que a gente se preocupe com as coisas, porque Ele supre cada detalhe da nossa vida. Mas Ele sabe que a gente se preocupa e por isso Ele nos dá o privilégio, que eu acho que é um privilégio, a gente colocar o joelho no chão e contar para Deus as nossas necessidades. E você falou uma coisa muito importante que eu trago para mim na minha vida. É apresentar para Deus o porquê você gostaria de pagar as suas contas em dia. Qual é o desejo de fazer isso? É de fazer as coisas corretas, é de mostrar para Deus que Ele está em primeiro lugar e você não quer acrescentar dívidas, acrescentar problemas na sua história. E que se Deus abriu aquela porta, que eu sempre digo, se Deus abre uma porta, Ele vai sustentar aquela porta até o final. Porque o plano é dele, o plano não é nosso. Se a gente coloca o joelho no chão e a gente pede para Deus algo para Ele nos mostrar se aquele é o caminho, e Ele mostra que é o caminho, a gente precisa ter a confiança de que se o caminho é dele, a solução também será dele. E o bonito dessa história, né, que você contou é que de 2016 a 2019, Deus não foi só fiel, Ele foi leal, né? Deus foi leal. Ele cumpriu em cada instante aquela promessa que Ele deu quando foi para colocar o Marlon lá, para conseguir a bolsa, para sustentá-lo lá. Então, essa parte, ela é sobrenatural. E para viver isso, é o que eu sempre digo aqui. Se nós não tivermos intimidade com Deus, se a gente não tiver dependência de Deus e acreditar que Deus é Senhor da nossa vida, sem a gente se precipitar, porque muitas vezes na ansiedade, na impulsividade, a gente se precipita para resolver os problemas do nosso jeito. A gente tem que colocar o joelho no chão e pedir para Deus, Senhor, quais são as soluções que o Senhor tem para nós? E você vê que lindo você contar que Deus não tinha só o sonho, mas Ele tinha soluções também, né? Verdade. E assim, sabe o que mais bonito, Patrícia? E o que eu sempre sou muito grata a Deus é que durante todo esse período eu nunca paguei uma mensalidade atrasada. Amém. Graças eu acredito. A Deus. Primeiro, porque se a gente pagasse até o dia 5, a gente tinha um desconto muito bom. E segundo, que para mim era muito especial eu pagar em dia. Para mim era uma bênção do Senhor mesmo eu pagar em dia, porque era muito suado aquele dinheiro. E assim, quando eu pagava, eu sentia assim, uma gratidão tão grande de saber que Deus estava dando a oportunidade para o meu filho e me dando a oportunidade de dar a ele, de ajudar a ele algo que seria assim, tudo para o futuro dele. Né? Então, Sim. assim, a gente sabe que hoje estudo, primeiro Deus na nossa vida, mas o estudo ele é prioridade. Né? Então, isso me deixava assim maravilhada. Eu nunca me senti cansaço. A gente não reclamava. E eu lembro assim que o meu irmão, nós dois nos alegrávamos quando a gente fechava o mês, que a gente conseguia pagar as contas. E assim, Deus sempre atuou na nossa vida de uma forma extraordinária.
em relação a cumprir com os nossos deveres e a nos dar a oportunidade de trabalhar para a gente cumprir com os nossos deveres. Aí, assim, me fala um pouquinho sobre fé. Como é que você se percebia vivendo essa história, você mesmo? Não Marlon, que ele estava distante. Você. Como é que eram esses momentos de fé, de espera? Tipo, como você falou, o mês vai começar. Meu Deus, eu não tenho absolutamente nada para cumprir para o mês que vem. O que você sentia? O que você sentia dentro de você assim? Eu falei que eu conheci Jesus quando o Marlon tinha 2 anos. Então, a minha caminhada com Cristo fez isso comigo. Eu sempre me via naquela situação, quando a gente via as dificuldades de cada mês, mas eu nunca desanimei, nem nunca me desesperei. Eu sempre acreditei que Deus tinha o melhor para mim e que Deus ia me ajudar. Eu sei que Ele não ia me deixar passar vergonha. Eu pensava dessa forma. E eu creio nisso, assim, de uma facilidade muito grande. Eu sempre falo isso. Que a gente precisa crer que a gente tem um Deus que zela por nós. E que nós não estamos aqui nessa terra para passar vergonha. A gente só passa vergonha se a gente quiser. Né? Então, o que eu fazia? Eu confiava em Deus todas as vezes que a gente via, porque tudo era difícil e ainda é, mas eu acreditava que Deus, eu tinha uma fé naquele período tão grande que eu já deitava e dormia, e quando acontecia, eu falava assim, Deus proverá. Eu ficava tranquila, né? E assim, eu sou muito grata a Deus, porque quantas vezes o Espírito Santo falava comigo, calma, Juremar, dorme, eu preciso dormir. Eu sempre falo assim, olha, eu posso ter o problema que for, mas eu preciso dormir direito, porque amanhã eu preciso trabalhar. Senhor, eu preciso dormir. Eu sempre falava isso, né? E no outro dia a gente pegava cedo, que fosse muito, que fosse pouco. Mas olha, quando eu olho para trás, eu vejo o cuidado de Deus tão grande na nossa vida, em casa, na minha vida, que em toda essa minha trajetória, eu nunca fiquei desempregada e nunca faltou serviço, sendo ele pouco ou muito, mas sempre teve. Amém. Amém. Deus sempre... Essa história é linda, né? É linda. É linda, gente. Eu falo assim que é linda, eu não tô falando só que é linda. Eu tô falando que é muito especial. Se você tiver fé, se você tiver confiança em Deus, com certeza Ele vai cuidar de você. Eu tenho pensado muito em Mateus 6. E se você quiser, aproveite o final de semana, medita em Mateus 6. Mateus 6 diz assim, não se preocupem com nada. Vocês não têm que se preocupar com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. Eu me preocupo com isso. Vocês não têm que se preocupar com o dia de amanhã. Deixa o dia de amanhã chegar, que aí ele chega com o seu próprio problema, com a sua própria situação. E Deus fala, se você me colocar acima de qualquer coisa, acima de tudo, o resto eu vou acrescentar para vocês. Então, Deus dá o princípio, Deus dá a ordem, como é que a gente faz. Deus ensina o que a gente precisa fazer para conseguir o que a gente quer. Então, quando eu falo é lindo, eu estou falando assim, como esse Deus é lindo, né? Como esse Deus é presente, como Ele é fiel a nós. Nós não somos a Ele. Nós não somos nada. Nós somos muito sem noção, espiritualmente falando. Mas Deus, Ele é preciso. E a gente tem que ter a coragem de falar isso que a Ju falou, que eu acho que é muito, muito significativo para Deus. Lá em Provérbios tem um versinho que fala assim, o que nós temos de melhor é o nosso nome. É o bom nome que a gente leva. Se você tiver um bom nome, e é Deus que coloca isso no nosso coração, Ele com certeza vai ser o primeiro a te dar sabedoria e providenciar para que você cumpra com as suas obrigações e permaneça com o seu bom nome. Que isso é bíblico, né? É muito importante a gente falar isso. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas a gente está vivendo um tempo de crise. Gente,
Vou deixar bem claro para vocês. Nosso Deus está acima das crises. Antes que as crises se manifestem na terra, nosso Deus está acima. Deus não perde o controle de absolutamente nada. E os filhos de Deus, eles não estão na crise. Eles estão com Jesus. Então você olha para Jesus que ele te mostra o caminho como viver na crise. É assim que acontece. Não existe crise para o filho de Deus. Se você tiver fé, não existe crise. Mas aí, Ju, voltando ao Marlon, a história do Marlon, tem uma parte aí muito, muito emocionante, que você precisava ir na formatura do Marlon. Conta pra gente, como é que foi essa história? Isso, essa história, assim, ela é maravilhosa. Você fala assim, Deus me ama e pronto, acabou, né? Então, assim, a gente naquela luta toda, e aí veio o ano de formatura do Marlon. E isso já foi em 2019, e quando chegou julho, 2019 foi um mês muito fraco. Eu não sei quantas outras, mas aqui foi um ano bem difícil. E foi um ano de mais gastos. Por quê? Porque era o ano de formatura e ele tinha as despesas lá, além do que a gente já pagava de mensalidade. Nessa época, o Marlon já estava morando fora lá do internato. Então, assim, as nossas despesas eram muito maiores. E aí, quando chegou julho, eu falei para ele assim, filho, eu não tenho como ir na formatura. Não vou dar. Porque com todas as despesas, eu não vou ter como ir. E eu lembro que ele falou toda a vida, ele foi muito sincero. Ainda teve outra coisa. Nesses 4 anos, eu aprendi a confiar no meu filho, longe de mim, e saber qual foi o ensino que eu dei para ele. Porque a gente só sabe o que o filho da gente aprendeu com a gente quando ele fica longe, né? E assim, eu louvo a Deus, porque realmente o meu filho, ele me deu o testemunho de que ele tinha aprendido, que ele realmente era um homem de bem e que poderia viver longe de mim. E eu fiquei totalmente tranquila, graças a Deus, o quanto Deus cuidava do meu filho longe de mim e o quanto meu filho também. Então a gente tinha uma parceria muito grande. E aí ele falou assim, mãe, eu não vou ficar triste se você não vier, porque a senhora já me ajudou tanto, a gente já chegou até aqui. Se não der para vocês vir, eu vou ficar feliz, a gente vai gravar tudo, a senhora vai ver. E eu realmente, eu aceitei a minha situação e a minha condição naquela época de que eu não iria. Então, assim, era triste, depois de tanta luta e tudo, eu não ia conseguir ir. A gente, uma das coisas também, Patrícia, que Deus ensina a gente, é que a gente tem que aceitar a realidade da vida da gente, seja ela qual for, no momento certo, e saber que quem cuida da gente é Deus, e que se Deus for providenciar, não precisa a gente desesperar, porque Ele vai providenciar para a gente. Mas chega determinados momentos na nossa vida que a gente precisa acalmar o coração e falar assim, Senhor, eu não dou conta, né? E acalma seu coração. E continua a sua vida feliz, não murmura nem nada, a gente estava bem. E aí a gente conversava, e assim, mas eu já tinha colocado no meu coração que eu não iria mais. Realmente estava muito difícil as condições financeiras nossas. Então, menina, aí um belo dia, quando foi chegando assim, setembro e outubro, o meu irmão vira para mim e falou assim, Ju, tem uma promoção de passagens aqui no site, nós vamos para a formatura do Marlon. E aí, Patrícia, eu que nunca tinha andado de avião, além de tudo, eu fui de avião para São Paulo. Compramos as passagens. Meu irmão, assim, foi comigo. Era um sonho nós viajarmos juntos, né? Meu sobrinho
Você saiu de Valadares? Você saiu de Valadares? De Belo Horizonte. Belo Horizonte, aham. Fomos de van até Belo Horizonte, compramos essas passagens. Na época o Marlon, não, ele ficou tão feliz, eu fiquei tão feliz. Gente, eu fui lá e eu não fiz nada na viagem. Parecia que eu tinha ficado meio bobada. Eu não fiz nada. Meu irmão fazia check-in, eu só sentava e ficava aguardando assim. Vão por ali, vão por aqui, sabe? E as nossas, foi incrível. Eu acho que eu sorria. Eu estava tão calma, tão light. Eu sorria o tempo todo. E eu fui. E foi a primeira vez que eu andei de avião também. Cheguei a São Paulo. Gente, a minha sobrinha que já morava lá, mas em outro lugar, também foi ficar com a gente. Nós juntamos, que a nossa família toda lá, era mais ou menos, 5, 6, umas 8 pessoas na casa, sabe? E a gente participou de todos os eventos. Como eu chorava, como eu fiquei feliz com meu Deus de ver tudo. E eu lembro que a música era até um lançamento da formatura deles, e eu gosto demais. Aquela música já me fez chorar tanto, tanto, tanto. E qual que é o nome dela, Mar? Agora eu não estou lembrando o nome da música, porque já passou tempo, me falhou a memória aqui. Mas aquilo me marcou tanto, tanto. E a cada lugar que a gente ia, eu só tinha a agradecer a Deus, né? E aí eu não me esqueço de eu saindo, né, na verdade, no tapete vermelho com o meu filho formado. Isso não tem preço. Não tem. Eu posso imaginar. Aí, quando você olha assim, vê o cuidado de Deus, uma pessoa que já tinha desistido de ir. E aí Deus me manda ir, não de ônibus, nem nada, ele me manda ir de avião. Ele fala assim, peraí, minha filha, eu vou te botar para ir mais confortável que você já imaginou. E você sabe o que eu lembro? Tem uma música que diz que os sonhos de Deus são maiores, e são mesmo. São maiores na nossa vida. E Deus me deu duas alegrias em termos dos meus filhos. Eu tinha um sonho que o Felipe também trabalhasse em uma escola cristã. E ele foi chamado para substituir um professor na escola cristã, e com o qual ele atua até hoje. E ele entrou lá e já vai fazer 10 anos que ele está lá. Ele é professor de educação física, ele é personal. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele, porque eu sonhava para ele também trabalhar numa escola cristã. E Deus colocou meu filho lá. Eu sou muito grata a Deus por isso. Amém. Amém. Marlon, e o Marlon? E o Marlon hoje é formado, ele é fisioterapeuta, ele já tem o próprio consultório dele, já atua há mais de um ano aqui em Valadares, ele voltou para cá. E assim, quando eu olho, eu só falo com Deus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor começou realizando meu sonho de trabalho. E através desse trabalho, de uma máquina de costura, de uma modelista, de uma estilista, o Senhor me deu tudo que eu precisava. E eu nunca parei de estudar. Por quê? A costura é uma verdadeira matemática. Para eu cortar uma roupa, eu preciso dividir, eu preciso multiplicar, eu preciso fazer toda uma matemática. Então eu nunca parei, nunca. E ao conhecer Jesus, eu passei a estudar a Bíblia o tempo todo. E ali Deus me ensinou o português.
as vírgulas, as pontuações. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Eu não tenho nenhuma frustração por não ter estudado. Nenhuma. E louvo a Deus, porque depois de mim, o pensamento do meu pai acabou. E Deus acabou aquele pensamento dele meio da época da pedra. Acabou. Por quê? Porque Deus colocou anjos na vida das minhas irmãs e todas elas estudaram. Né? Eu tenho mais 2 irmãs. Né? Uma é a professora Rosário, ela é professora de inglês, professora de português. Tenho a Jane, que é minha irmã caçula, professora de inglês também. Todas fizeram faculdades. E assim, Deus na nossa vida. Família é isso. Sempre fui muito apoiada e cuidada por Deus e pela minha família. E meus filhos, Deus deu a oportunidade deles estudar, fazer a faculdade e me deu a oportunidade, através da minha profissão, de ajudá-los a concluir o estudo. Eu acho o seu testemunho muito tocante, porque tem um verso em Provérbios que fala assim como você imagina na sua vida, assim é, ou assim será. O que Deus está tentando dizer para a gente é que nós somos um pouco menores do que Deus, a Bíblia fala, e a nossa palavra, o poder da nossa palavra é muito forte. A palavra sempre sairá da nossa boca para prosperar naquilo que, né, nós estivermos imaginando ou pensando. Por isso que Deus, acho que sempre se entristeceu muito com a murmuração, né? Com a reclamação. Sim. Porque enquanto você murmura, você fala palavras, tem pensamentos muito ruins sobre qualquer situação que está perante você. Então, por que Deus fala para a gente que a gente tem pessoas na Bíblia, né? Josafá e outros que durante o problema, ao invés de murmurarem, louvaram e oraram, né? É importante que a palavra ela entre na nossa boca para abençoar não só a nossa vida, mas a vida dos outros. Os seus sonhos, na verdade, a gente vê a trajetória da caminhada, é que seus sonhos se concretizaram porque, na realidade, você se permitiu ser conduzida por Deus. E o seu pensamento, a sua palavra, também estava sendo usado para dizer para Deus, eu estou aqui, eu confio no Senhor, e isso vai acontecer porque o Senhor está me prometendo. O que é fé? Fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê, tendo a certeza que vai acontecer. Está lá em Hebreus 11:1. É só a gente abrir a Bíblia. Fé é a gente acreditar que vai acontecer, porque em quem a gente crê, ele é fiel e ele promete, né? Então a sua história ela é lindíssima, porque é assim, eu tô aqui ouvindo e tô pensando, meu Deus, como é importante a fé, como é importante confiar no Senhor, como é importante descansar no Senhor. E eu queria te perguntar, Ju, o que você gostaria de falar para as pessoas que estão te ouvindo agora e as que virão depois, quando essa live estiver aí no ar, para as pessoas ouvirem a qualquer tempo? O que você diria hoje para essas pessoas que estão te ouvindo? O que o seu testemunho, de tudo que você contou, o que você acha que pode acrescentar na vida das pessoas que estão te ouvindo? Primeiro, eu tenho 2 versículos preferidos na Bíblia que me acompanharam todos esses anos e eu sei que vai ser assim até o fim da minha vida. Salmos 37, no versículo 4 e 5, que diz assim, agrada-te do Senhor, confia nele, ele satisfará sempre o desejo do teu coração. E tudo mais ele fará. Então, agrada-te do Senhor.
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós sem Deus, nós não somos nada. E da gente mesmo, a gente não consegue nada se Deus não estiver em primeiro na nossa vida. E o outro versículo que eu sempre tive comigo é Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, ele diz que nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos colocar os nossos fardos nas mãos do Senhor. E a gente precisa colocar e deixar, a gente precisa confiar que Deus, Ele vai fazer o melhor na nossa vida, né? Então, Mateus 11, 28 fala com a gente que nós precisamos entender que Deus, Ele tem o melhor para nós, né? E eu sempre tive esses versos comigo. O que eu tenho para dizer é que, assim, Deus, Ele nos ama de tal maneira que não tem escolaridade, não tem nada, nem carreira, nada na nossa vida se Deus não estiver primeiro nela. Porque é Ele que dá aquilo que Ele sabe que é melhor para nós. Verdade. Muitas vezes nós fazemos escolhas, tantas coisas, que não é o que Deus tem para nós. Às vezes até choramos, até entender que o melhor para nossa vida vem de Deus. Eu lembro que eu chorei muito quando eu entendi que eu não iria estudar. E eu fiquei pensando, o que ia ser de mim? Eu era só uma menina, mas eu já pensava, eu fui uma adolescente muito precoce, eu cresci muito rápido, né? Então eu não tive tempo para brincar, eu já pensava logo em trabalhar, no que ia ser, o que eu ia fazer se eu não fosse estudar. Mas na verdade, assim, eu ainda não entendia que Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo que eu não estudasse, Ele sempre ia ter o melhor para mim. Amém. E eu estou muito feliz, eu sou muito agradecida a Deus, eu nunca tive nenhuma frustração, nem murmuração por eu não ter estudado da forma que as meninas estudaram, né? As minhas irmãs. E eu sou muito grata a Deus por elas terem estudado. Muito, muito mesmo. Tudo que eu pude fazer também para ajudá-las, mesmo assim, não financeiramente naquela época, mas incentivando, eu sempre fiz. Então, assim, eu tenho melhor na nossa vida. Em qualquer desafio, qualquer problema, tudo que vier às nossas mãos, a gente tem que sempre colocar nas mãos de Deus, confiar, porque Ele sempre vai ter o melhor para cada um de nós, né? Eu vi isso na história dos meus filhos, eu vi isso na minha vida, vejo na vida de muitos da minha família e muitos amigos que a gente tem, a gente vê como Deus trabalha. E sempre, sempre eu digo que o melhor de Deus para nós, Deus tem sempre o melhor. Então, que nós possamos confiar nesse Deus, que nós possamos entender que os milagres de Deus é sempre maior do que aquilo que nós sonhamos. Amém. É isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você quer falar ou mostrar? Eu queria mostrar o Marlon. Ah, então, era isso. Para elas conhecerem, eles conhecerem, todas as pessoas conhecerem quem é o rapazinho da oração. A oração. E o Felipe, ele não veio, mas é porque ele não mora aqui, né, perto, ele mora em outro lugar. Mas aí eu tenho o Marlon aqui, que é o meu presente de Deus e é a prova viva
do milagre, das orações, da realização dos sonhos, do que Deus faz na nossa vida. Vem cá, Marlon. Esse é o Marlon, gente. Esse é a prova do milagre, né, Marlon? Com certeza. Marlon, aproveitando que você entrou na live, conta pra gente. E do teu lado, como é que você viu toda essa história? Como é que você sentiu tudo isso? Como é que você percebeu o carinho de Jesus por você? Como é que foi isso? Eu sempre, assim, todo o processo, óbvio que aconteceram muitas outras coisas que não vem ao caso falar aqui, mas diversas situações eu percebi a mão de Deus no sentido de cuidado mesmo, porque os primeiros 6 meses foram bem complicados. E tem uma coisa legal a ser comentada, que é o seguinte: quando eu decidi, assim, aconteceram algumas coisas, eu tive que morar fora do internato. E quando nós decidimos, na verdade, eu fui a única pessoa que decidi isso. Acho que foi mediante a essa decisão, porque se fosse pelos meus pais, eu teria continuado aqui em Valadares. Mas em 2017 a gente teve que sair do internato e morar fora. E é só um exemplo também dessa questão na mão de Deus, vocês vão entender. Mas eu tinha que morar fora. E aí quando eu voltei para Valadares no final de 2017, assim, a gente estava já decidido que eu não iria voltar mais para São Paulo, que eu ia ficar aqui em Valadares. Só que me deu tanta preguiça de fazer todo esse trâmite. Vou transferir faculdade lá de São Paulo, vou ter que pegar toda essa papelada, vou ter que gastar muito tempo, muita energia, um desgaste mental muito grande para transferir tudo para Valadares. Aí depois tem aquele problema com grade, aí eu ia ser um aluno que ia estar em uma turma hoje, outra amanhã, e eu não ia me formar num tempo. Enfim, e eu falei, não, eu comecei lá, eu vou terminar lá e não quero saber. Se vocês vão me apoiar, literalmente isso. E a minha mãe falou que ia dar, beleza, vamos. Cheguei, conseguimos encontrar uma casa, nessa casa, assim, sabe, um valor absurdo. A casa cheia de cupim, caindo aos pedaços. Quando chovia, eu achava que eu ia morrer. Era na favela, entendeu? Dava tiro na minha rua. Muita coisa que nós passamos. Dava tiro eu na minha lembro rua. dessa fase. Eu lembro. Tinha um miserável, aquele cara ali, pelo amor de Deus, gente, desculpa, mas o cara deixava o bar, ele ficava com o bar aberto até 4 horas da manhã, em plena quinta-feira, em plena segunda-feira, e assim, no outro dia tinha prova, e o bar ficava de frente para minha casa, eu não conseguia dormir. Então, assim, foi um estresse muito grande, não sabia cozinhar, não sabia arrumar casa, não sabia fazer nada. Aprendeu tudo, gente! Sozinho, eu lembro que E ele cozinha bem, tá? Vocês têm que ver. E aí, assim, enfim, os anos se passaram e hoje eu entendo tudo isso, todos esses perrengues, todos esses problemas que nós enfrentamos. Eu entendo que Deus me ajudou muito, porque em 2019, final de 2019, eu tinha diversos planos, me formei, estava tudo muito bom, já tinha expectativas de fazer residência, já tinha feito provas, tinha passado. Apesar de ter passado, depois, mais para frente, eu não consegui terminar o processo seletivo. Gostava muito da área hospitalar e, assim, era minha paixão na época. Só que aí, em 2020, veio a pandemia, né? E aí, por conta dessa pandemia, minha vida mudou completamente. E hoje eu entendo perfeitamente o porquê que lá em 2017, começo de 2018, Deus me deu força, Deus me falou assim, Marlon, vai, confia que você vai conseguir, eu tô com você, eu vou cuidar de você, eu não vou deixar você desamparado, porque eu entendo que se eu tivesse me mudado para Valadares naquele ano de 2018, eu não estaria
formado, ou já estaria formado, mas não me formaria no tempo que eu me formei. Provavelmente não teria conquistado todas essas coisas que eu já conquistei até hoje, que foram frutos do meu trabalho, do meu esforço e da minha dedicação, que Deus também me proporcionou. Então, assim, eu entendo perfeitamente que hoje eu não teria nada, não estaria vivendo uma vida que eu gosto, fazendo algo que eu gosto, que eu amo, que é ajudar as pessoas, se eu tivesse vindo para Valadares. Então, eu nem gosto de ficar pensando muito, até porque não vale a pena, sabe? Então, esse é um Você dos nem sabe exemplos. você não sabe o que seria, né? A verdade, você não sabe o que seria, né? Importa que não foi, né, Marlon? Graças a Deus. Então, assim, hoje eu tenho muitas vivências, eu tenho muita experiência em muitas coisas que eu só vivi por conta de ter morado fora, ter saído da aba da saia da minha mãe, que foi uma dificuldade muito grande. A gente ri, mas isso de fato é uma dificuldade muito grande. Não foi fácil, foi muita oração e assim aquelas madrugadas intermináveis, né? Você lembra, né? A gente conversava de oração por ele e fazer de forte para ajudar ele lá. E menina, foi difícil, eu acho que eu entendo o que o Marlon quer dizer quando ele fala, né? Foi um desafio para ele, porque imagina assim, ele foi criado em casa, cuidado dentro de casa, aí ele vai para o colégio interno, tá cuidado e protegido, e de repente ele se vê sozinho numa casa para cuidar de todas as coisas, totalmente desamparado, sem saber nem o que cozinhar, sem saber como se cuidar, e precisou crescer num tempo muito curto, amadurecer. Acho que é isso que ele está tentando dizer. E que valeu a pena ele viver tudo isso, porque hoje ele está vendo o resultado desse sacrifício que ele viveu lá atrás. É isso, né, Marlon? Entendi? Exatamente. Entendi. A primeira compra que eu fiz, Patrícia, eu não sabia. E assim, ao longo do tempo, eu comecei a fazer as coisas do jeito que o Marlon gostava. Porque, querendo ou não, minha mãe sempre fazia tudo por mim. Até mesmo até a primeira compra, você lembra? Eu ia ditando. Até me acordar para ir para o ensino médio, para a escola, ela que me acordava. Então, tudo isso foi um processo. E assim, ao longo do tempo, eu comecei a me desenvolver, começava a fazer comida da forma que eu gostava, comprava comidas da forma que eu achava melhor, quantidades que, sabe, tinha toda uma metodologia. Gente, sabe o que ele acabou me ensinando quando ele voltou de lá? A diminuir o sal, o óleo. Tem que ver, muito mais saudável do que a minha comida, e ainda fazia uma comida muito boa. Eu fiquei muito feliz por isso. Muito orgulhosa, como mãe, né, de ver como é que as coisas aconteciam. Não, Deus. Deus define tudo. É tipo, né, ele troca tudo de lugar, ele vai mexendo e no final da é perfeito, né? Ai, Marlon, olha, a sua história é muito legal, Marlon. É muito legal. Quem dera as mães que passarem por essa live entendessem a necessidade do filho soltar da barra da saia e ir viver. Isso faz muito bem. Não é fácil, não é fácil. A mãe gosta de proteção, mas é necessário, né? A gente vê como... E Deus cuida, né? Ele se manteve íntegro. E ele cresceu, amadureceu. Esse foi um dos presentes do sonho que Deus mudou na tua vida e realizou na tua vida, né? Isso é bênção, a gente não tem nem como discutir isso. Marlon, você quer deixar alguma mensagem para alguém que estiver te vendo, seja jovem, seja pai, seja mãe, né? Sobre fé, sobre confiança, sobre essa maturidade que você percebeu em você, o que você quer deixar para as pessoas? Olha, Paty, eu confesso que hoje eu me sinto muito realizado, muito realizado mesmo, e tudo isso em decorrência de muito esforço
e para ser sincero, mais de Deus mesmo, porque em muitos momentos eu pensei e quis desistir, já desisti, mas voltei atrás, lutei para que isso pudesse dar certo. Então, acho que perseverança, lutar, entender a necessidade de amadurecer, de crescer, acho que isso faz total diferença. E acho que o ponto principal é saber onde você quer chegar, né? E a partir disso, colocar Deus nesse processo, porque nós temos certeza de que tudo fica mais fácil. Obviamente, nós teremos momentos que serão difíceis de passar, muitas lutas, mas da mesma forma, com Deus tudo fica mais fácil, eu acredito. 2021 foi um processo muito difícil para mim, que foi onde eu tive que tomar a decisão de ou eu ficava em São Paulo ou eu ficava aqui em Valadares. Voltei para cá sem nada em mente. Obviamente tinha o apoio dos meus pais, mas desde sempre eu acreditei que o meu trabalho seria recompensado, tudo que eu faço seria recompensado de uma forma. Toda essa luta que nós tivemos aí desde 2016 aí até 2021 durou isso, né? Não seria em vão. Então hoje eu graças a Deus tenho meu próprio negócio, minha própria empresa. E isso é algo que eu nunca imaginava. Eu tenho certeza que somente por Deus e tudo por Ele, né? E eu tenho certeza que se não fosse dessa forma, se não tivesse acontecido assim, eu não seria quem eu sou hoje. Uma pessoa totalmente realizada com tudo que eu faço nessa questão de trabalho. Obviamente a gente tem os nossos objetivos e sempre almeja alcançar coisas além, mas tem um conselho que eu acho que eu daria até mesmo para as pessoas mais velhas e mais novas, é sempre perseverar, sempre correr atrás, nunca deixar se abalar por algum momento difícil, porque acho que tudo nessa vida passa, né? E sempre cuidar da sua saúde física, mental, sono, comer direito, beber água direito, e isso aí ajuda também demais. Não posso deixar de falar isso, gente. Não, isso é muito importante. Gente, além de tudo, vocês tomaram aqui uma lição de vida como se cuidar. Eu só quero agradecer essa família linda que eu amo. Agradecer pelo testemunho, Ju. Esse testemunho, ele é muito precioso. Eu tenho certeza que todo mundo que passou por aqui hoje e pessoas que vão passar por aqui, elas vão entender o que é o poder da fé. Que a fé é simples, é confiança em Deus. E é aquilo que eu sempre digo, confiar só é possível quando você tem intimidade. Você não confia sem intimidade. Então é necessário que a gente esteja conectado com Jesus o tempo inteiro para que a gente possa ter a certeza de que a nossa vida está na mão dele, né? Você quer falar mais alguma coisa, Ju? Te cortei? Não. Não? Eu só falo uma coisa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pode ter certeza. Amém. E a gente vai aproveitar que o Marlon está aqui. Então, Marlon, você pode fazer uma oração pedindo para que Deus esteja com as pessoas que por aqui passarem. E eu também te agradeço por esse momento de você aparecer aqui para mostrar para as pessoas que você é um milagre. É isso que você é, um milagre. Você ora para a gente? Com certeza. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um final de semana, mais um sábado que o Senhor nos concedeu. Deus, gostaria de colocar em tuas mãos todas as pessoas que estão assistindo essa live. Tudo que foi dito aqui, Senhor, possa servir de bênção para a vida dessas pessoas. Deus, não deixe que nada de mal aconteça conosco, abençoe a vida de cada um, nos livre de todo mal, de todo pecado. Nos abençoe durante essa próxima semana que virá. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoe esse sábado. Amém. 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 Eu vou abrir os comentários aqui e tem uma coisa para dizer para vocês. Alguém me comentou que aqui no balãozinho, onde está o ponto de interrogação, as pessoas não estão conseguindo escrever.
E eu quero dizer para vocês que aqui onde eu estou não tem bloqueio nenhum sobre o balão, tá bom? Não é aqui. Depois vocês dão uma olhadinha dentro da caixinha de comentários de vocês nos 3 pontinhos para ver se vocês não estão bloqueando alguma coisa, tá? Mas aqui eu não bloqueei nada, tá tudo funcionando normal. Alguém tá comentando aqui, acho que foi a Cláudia. A Cláudia colocou aqui: estou vivenciando a história da Ju hoje em minha vida. Eu pensei nisso, viu, Cláudia? A Cláudia tá com um filho, né, lá no colégio e vivendo a história, essa história mesmo, o desafio de manter o colégio, o desafio de manter o filho distante, né? Então, a gente sabe que não é fácil para ninguém. A Inês está colocando aqui que maravilhosa história da Juremar, uma pessoa de fé, linda história. E é mesmo, né, Ju? É maravilhosa mesmo. Olhar e ver o quanto Deus fez pela nossa vida. Nossa, não, maravilhoso. Deus é incrível, Deus é incrível. Ju, quero te agradecer, quero agradecer ao Marlon também pela presença. Essa live vai estar aqui no meu Instagram e essa live também vai estar no canal da Ju, porque eu vou compartilhar com ela. A Lu tá mandando um abraço e tá dizendo que é linda a sua história de vida, e realmente é linda, né? E que vocês possam compartilhar essa live com as pessoas, possam mandar para as pessoas. É uma história linda, simples, que ao mesmo tempo é complexa, porque a gente depende de tantas coisas acontecerem, e se elas não acontecem, complicam tanto a nossa vida, e Deus permite que aconteça, né? E as pessoas estão escrevendo aqui: o justo viverá pela fé. A Inês está falando para eu dar um abraço em você. Gente, eu nem vou contar para vocês sobre dar um abraço na Ju, deixa para lá. Aí, porque eu e ela, a gente só está tentando se encontrar, vai fazer uns 3, 4 meses, só isso. Mas a gente mora perto e mora longe. Aí aqui, olha, estão falando que bênção. As pessoas, a Cláudia escreveu, está vivendo pela fé. Viu como foi importante, Ju, você dar seu testemunho? Sim. A Vanessinha está te desejando parabéns. Então, Cláudia, Mateus 28, 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e tomai de mim, né, o meu jugo, porque ele é suave, ele é leve, né? Então é isso que eu fiz durante toda essa vida, e é o que nós vamos fazer, minha filha, porque realmente é uma luta, mas com certeza Deus tem as maiores vitórias, aquelas que nós não pensamos e muitas vezes a gente nem entende. Amém. Mas Deus tem para cada uma de nós. Amém. Que Deus abençoe vocês, então, que passaram por aqui. Vocês que passarão, seja pelo Instagram, Spotify ou YouTube, ouçam essa história de milagre e compartilhem. Que Deus abençoe a todos vocês. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Você ia falar alguma coisa, Marlon? Não. Tá bom. E as pessoas aqui continuam dizendo, olha, amém, amém, Deus seja louvado e Deus seja louvado. Até a próxima sexta-feira, Ju. Tô compartilhando essa live com você também, tá bom? Bom, Deus abençoe a todos.